Bom dia, terça-feira, nosso encontro bem cedinho nesse canal Paz e Bem. Estou tentando ajeitar aqui para ficar bem harmonioso. Sou a Monja Kokai, orientadora espiritual da prática Zen Budista na comunidade Zen Vale dos Sinos. Nesses encontros, nós temos, eu tenho compartilhado com vocês algumas crônicas escritas por Shundo Aoyama Roshi, uma velha mestra, né? Ela tem 90 anos, mora no Japão, é abadesa do Mosteiro Feminino de Nagoya e atualmente também ocupa lá uma posição muito importante entre os professores da mais alta corte, né, dos grandes mosteiros do Japão. De um dos grandes mosteiros, são dois, mosteiro sede, de Heiheiji, que fica em Fukui, e o de Sojiji, que fica em Tóquio, né, Yokohama, é um distrito de Tóquio, né? E o mosteiro feminino fica em Nagoya. E ela tem muita coisa escrita, muitos livros, e para o japonês do japonês para o português foram traduzidos dois. Um é esse aqui, né, que eu estou compartilhando as crônicas que ela escreveu, e hoje a crônica que a gente vai ler, fazer alguns comentários, é Lindas Palavras. Estamos acostumados a pensar que para sermos elegantes, nos bastam as roupas, acessórios e cosméticos, mas nos esquecemos sempre das palavras que usamos. Se uma jovem vestida maravilhosamente dissesse apenas palavrões, até mesmo seu vestido perderia o encanto. O pior disso tudo é que a linguagem adquirida não pode ser alterada do dia para a noite. O crítico contemporâneo Furuya Tsunatake disse: gostaria de saber amar as palavras. E devemos estar sempre atentos à forma e às nuances de nossas palavras. A linguagem também tem a sua própria forma. Há pouco, uma amiga minha deixou esse mundo. A notícia foi-me dada por outras duas conhecidas. Uma disse: ela morreu. A outra disse: ela se foi para sempre. Existe uma enorme diferença entre essas duas maneiras de comentar a mesma notícia. Provavelmente revele mesmo diferenças de caráter entre essas duas pessoas. Ela morreu expressa o acontecimento de forma burocrática, séptica e fria, mesmo até indiferente. Ela se foi para sempre, traz consigo um profundo pesar e também a beleza de palavras cuidadosamente escolhidas. É significativo que antigamente se usasse o termo kotodama, que literalmente significa o espírito das palavras, para mostrar que as pessoas acreditavam que aquilo que era dito se tornava realidade. Devemos ter cuidado com as palavras, pois, como as fisionomias, elas revelam a personalidade de quem as usa. No entanto, palavras bajuladoras soam insinceras, falsas, feias. Palavras bonitas são palavras corretas, oportunas, cheias de amor. São as palavras que surgem naturalmente de pessoas realmente bonitas. O mestre Kino Kazuyoshi, que muitas vezes esteve nos ensinando no nosso templo Muryo, disse um dia: que suas palavras não sejam apenas ruídos. E ele tem toda a razão. Nós, por outro lado, em geral, pronunciamos apenas palavras sem sentido. Melhor seria se fossem apenas ruídos. Na realidade,
Muitas dessas palavras pronunciadas levianamente infligem aos outros traumas pequenos, mas quem sabe incuráveis. Em nossos discursos cotidianos, podemos ferir e ser feridos. Falamos e nos arrependemos, mas mesmo assim continuamos a falar. Antes de falar, Buda sempre prestava atenção a 3 coisas. Primeiro, verificava se aquilo que estava por dizer correspondia realmente à verdade. Em seguida, considerava se suas palavras seriam mesmo benéficas para o ouvinte ou para os ouvintes. Depois de considerar esses 2 pontos, em seguida escolhia o local e a hora mais adequados para abordar o assunto. Em alguns casos, ainda que se tenha que dizer a verdade, é melhor calar. E se devemos realmente falar, muitas vezes provocamos consequências negativas apenas porque o lugar e a hora não foram escolhidos corretamente. Buda era tão atento a esses princípios a ponto de os aplicar mesmo para pronunciar uma única palavra. As palavras mais belas surgem naturalmente de uma vida pura e cheia de amor, como a de Buda Shakyamuni, e sua elegância está em preocupar-se realmente com o bem-estar do próximo. Sobre a palavra, sobre a maneira como se fala, sobre o que se fala. Muitas vezes não é nem tanto o que, mas da forma que a gente fala, né? Que são uma das principais características da comunicação. Fora que a gente fala demais, né? Então tem algumas regras dentro do budismo Zen e na vida monástica, nos retiros, né? Se pratica o nobre silêncio. E de manhã, quando a gente acorda, a gente escova os dentes, lava o rosto e veste a roupa, né? Vai direto para a sala de zazen, não se pronuncia uma palavra, né? A comunicação, às vezes, ela é não verbal, né? E se você não tem nenhuma outra responsabilidade que não seja ir para a sala de zazen, né? Muitas vezes você precisa se comunicar e não é nem sempre é necessário palavras. Um olhar, o toque da madeira, o toque do sino já é uma forma de comunicação. E a gente vai abrir a boca para pronunciar a primeira palavra são os sutras, são as orações, as preces budistas da manhã, né? E daí durante o dia vai se praticando esse nobre silêncio, né? E uma das 8 práticas do nobre caminho óctuplo, né, é a fala correta, né? Essa fala que a gente realmente vai pensar no que vai falar e na maneira como a gente vai se expressar. Se fala muito da fala não violenta, né? A não violência ativa, né? Que se expressa também através da fala. E quando a gente fala demais ou fala muito sem pensar, a gente corre o risco de magoar outra pessoa, né? E muitas vezes a justificativa é que eu sou sincera, né? E que a gente leva às vezes ao pé da letra que se calar, não falar tudo que pensa, nem falar tudo que sabe, tá mentindo, tá omitindo e se sente muito mal. E às vezes é necessário pensar que impacto isso que eu vou dizer vai ter no outro. É realmente necessário
né, falar sobre isso, né? Né? A gente aprende que na nossa cultura, e que se fala muito hoje em dia, da livre expressão, liberdade de expressão, né? E por conta dessa liberdade de expressão, se fala até fake news, né? E uma das coisas que nesse momento atual está muito empobrecido, né, aqui no Brasil, por essas disputas de narrativas, né, onde vale tudo, vale mentira, né, e a gente sabe como o país anda cindido, dividido, né? Então fica um vale tudo, né? E aí a nossa linguagem vai se empobrecendo, porque né, vai se empobrecendo no sentido que há muita distorção, né? E muito xingamento, muita acusação, muitas mentiras, né? E isso tudo vai gerando um ruído na comunicação, nesse tecido, no tecido social, uma perda da capacidade de dialogar, né? E se parte para ação, que está acontecendo então muita violência, né? Quando a linguagem começa a falhar, né? Vem a ação, vem um impulso, porque muitas vezes o diálogo, a conversa, né? É uma maneira diplomacia funciona na conversa, nos acordos, e quando vai se perdendo essa diplomacia, né, se parte pro soco, né, quando não pro tiro, né, a linguagem acaba perdendo também com isso, né? Então esse texto também foi muito precioso, e percebam, né, a fala correta, ela é tão importante que ela é uma das práticas budistas que tem a ver com a ética budista, que é fala correta, ação correta, meio de vida correto. Que haja coerência, e que para isso ser apropriado, ser correto, antes foi necessário uma capacidade de perceber, de escutar, que os sentidos estejam desimpedidos, né, para poder ouvir, né, para poder se comunicar a partir de uma compreensão, né, uma percepção, uma reflexão, né, e aí a expressão disso, que nem sempre é uma linguagem verbal, às vezes é uma linguagem corporal. Então percebam a importância disso. E aí também, né, essa capacidade que a gente vai desenvolvendo, né, tem a ver também com os portais da sabedoria que vão se abrindo, que não é só assimilar conhecimento. Uma pessoa com muito conhecimento não é garantia de que ela vai ter uma fala amorosa. Fala amorosa é isso, né? Você até pode ser muito duro, dizer alguma coisa que o outro está precisando ouvir, ó, isso não pode ser assim, né? Não pode ser assim por isso, por isso, por isso, né? Necessariamente não é só bajular e falar palavras amorosas, é a forma como você vai transmitir determinada comunicação quando ela é realmente necessária. E o mestre Dogen falava que a fala mais amorosa que traz muita alegria e satisfação é falar bem dos outros, né? E principalmente quando esse outro não está presente. Que bonito, né? Que isso traz muita alegria, isso é uma expansão, uma egrégora amorosa que se cria. Então, evitar o máximo que pode, se abster de paralelas ou de subgrupos
ou de, se a gente quiser usar a palavra fofoca, né? Muito bem, né? Então, nós vamos ficando por aqui hoje, né? Nos encontramos semana que vem. Que tenhamos todos uma abençoada semana, paz e bem.